throws a pass, touchdown San Francisco. Just as fine a pass as you're going to see, I'll tell you. Looking down toward the end zone, a 49ers touchdown. Montana rolls right, looking to throw. He throws into the end zone. Touchdown San Francisco. Young, back to throw. In trouble, he's going to be sacked. No, gets away. He runs, gets away again. Goes to the 40, gets away again. To the 35, cuts back at the 30, to the 20, the 50, the 10. He dives. Touchdown, 49ers. Down, going to the corner, Rice, touchdown. Curry, all pretty fake, pulls up. There's the first field goal. That was a sweep. What was the move? Curry splits the defense behind the back. Fires the three. Oh, he puts it in. What a spectacular move. And the dream season is now complete. The Golden State Warriors are the 2015 NBA champions. Fields and Bonds hits one high. It's a deep. It is out of here. Perez. The 2-2. Popped up. Send the ball. In foul territory. Giants win. A World Series win for the San Francisco Giants. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da equipe Esportes SF. Chegamos ao programa número 7. Vamos pintar o 7 aqui nesse programa. A equipe Esportes SF é o portal brasileiro das equipes de São Francisco. Aqui você fica sabendo tudo sobre San Francisco 49ers na National Football League, San Francisco Giants na Major League Baseball e sobre o Golden State Warriors na National Basketball Association. Acesse o nosso site esportessf.com.br, esportessf.com.br. Curta nossa fanpage no Facebook, facebook.com/esportessf, facebook.com/esportessf, e nos siga no Twitter para mandar perguntas. Ninguém tá mandando pergunta pra gente, ninguém manda pergunta, eu tenho que ficar ouvindo os mesmos homens de sempre fazendo os mesmos comentários. Mandem perguntas pra gente, @esportessfbr, @esportessfbr. Bom, hoje o programa vai ser um pouquinho mais curto do que o da semana passada, porque 49ers falaremos sobre a busca de um novo técnico, San Francisco Giants com uma nova aquisição, e falaremos sobre a semana do Golden State Warriors. Vamos dar boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo de qual horário você estiver nos ouvindo, para o nosso querido Gabriel. Fala, Gabriel, tudo bem? Tudo bom, Ale? Tudo bom, ouvintes? Novidades dos Giants, finalmente uma semana agitada. Graças a Deus a temporada da NFL está acabando e a bolinha vai voltar a voar. Esse graças a Deus aí eu não vou concordar muito com você não. Poderia ter o ano inteiro de NFL, mas tudo bem. Está acabando e vamos curtir os playoffs agora, já que estamos do lado de fora. Temos um integrante que está falando dentro de uma bolha. Vamos ver se conseguiremos escutá-lo. Fala, Diógenes, tudo bem, meu? Tudo certo, galera, ouvintes e leitores do Esportes SF. Só para falar que o meu secador esse final de semana não funcionou, né? O seu o quê? Meu secador não deu? Não foi dessa vez que Seattle perdeu para Minnesota. É verdade, cara. Fiquei com dó do Blair Walsh, que chutou 3 field goals, fez 3 field goals e no último, faltando 25 segundos para eliminar as galinhas do mar, conseguiu chutar para fora. Eita, Blair Walsh. Mas imagina chutar naquele frio, o pé dele devia estar inchadão, né, cara? Como o Theo tava comentando aqui em off, né? Tem que chutar com o pé esquerdo uma dessas, não pode errar não, cara. Ainda mais para eliminar o Seattle, mas tudo bem. Vamos torcer para a Carolina. Quer dizer, agora vai ser complicado para os modinhas, né? Você vai torcer para a Carolina ou para Seattle? O que será? O que será que vai acontecer com os modinhas da NFL? Vamos ver. Fala, Theo, tudo bem, cara? E aí, tudo bom, galera? Falar mais um pouquinho de Golden State Warriors, dessa semana de sucesso. E é isso aí. 4 jogos e 4 vitórias. E temos também o Miguel. Fala, Miguelito, tudo bem? Fala, Lê, beleza?
Boa tarde, bom dia, boa noite aí, ouvintes. Bora falar um pouquinho dos Warriors e dos 49ers. Legal. Temos bastante coisa. Vamos começar pelo San Francisco Giants. Para quem não sabe, a gente está gravando esse programa agora, são 22 horas e 50 minutos do dia 12 de janeiro. E o Gabriel não jantou. Então o Gabriel falou, vamos começar com os Giants, porque eu já falo, aí eu já vou trollar vocês com o 49ers. Ele vai ser trollado porque o Redskins foi eliminado pelo Green Bay, então ele será trollado nesse programa, eu prometo. A torcida do 49ers vai se vingar do Gabriel Mandel. Olha, Gabriel, o que temos sobre o San Francisco Giants, meu caro? É isso, Ale, novidades do San Francisco Giants. Começando, na última semana, quem ouviu a gente lembra que eu falei da votação para o Hall da Fama. Dois jogadores representativos, muito representativos de uma época importante da história dos Giants, estavam na lista dos possíveis candidatos, ou dos candidatos ao Hall da Fama. Barry Bonds e Jeff Kent, nenhum dos dois foi eleito. O Barry Bonds teve pouco menos de 50%, de 45% dos votos, perdão. Jeff Kent, 17,5%. Para entrar no Hall da Fama necessários os votos de pelo menos 75% dos eleitores da Associação dos Jornalistas que cobrem beisebol nos Estados Unidos, a BBWAA, nessa temporada, né, clássica, como eles chamam, de 2016. Dois jogadores eleitos, o Mike Piazza, odiado pela torcida dos Giants porque defendeu o Dodgers, depois defendeu também o New York Mets, foi eleito com 83% dos votos. E o Ken Griffey Jr., outfielder que fez história no Seattle Mariners, jogou também no Cincinnati Reds e no Chicago White Sox, eleito com 99,3% dos votos. Só 3 dos 440 jornalistas não votaram no Ken Griffey Jr., os 3 ainda não apareceram. É a votação mais alta para um jogador na história do Hall da Fama. O Kent, essa era a terceira oportunidade em que o nome dele aparecia na lista. E o Bonds na quarta. O Bonds ainda tem mais 6 anos de elegibilidade. O Kent mais 7, perdão. O Kent provavelmente não vai entrar na Hall da Fama. O Bonds tem uma chance, mas precisa superar ainda todo o problema envolvendo o uso de esteroides anabolizantes que coloca em risco a eleição dele. Aquilo que a gente comentou semana passada, né, sobre os jornalistas, né, que participam da eleição, a maioria puristas, né, e podem não votar no Barry Bonds por causa disso. Exatamente. A eleição do Piazza é talvez uma mostra de que isso começa a mudar um pouquinho. Junto com o Bonds, na lista estava o Roger Clemens, que passa pelo mesmo problema, o maior arremessador, talvez dos últimos 30 anos, na Major League Baseball, mas também envolvido no escândalo dos PEDs, dos esteroides anabolizantes. O Clemens teve um crescimento muito semelhante ao do Bonds, cerca de 8 pontos percentuais. Como eles ainda têm tempo, se esse crescimento se repetir no ano que vem, os dois conseguirem ali passar dos 50%, perto de 55% a 60%, dá para acreditar que o negócio vai andar. Mas isso tudo agora vai ficar meio que on hold por um ano. Passando para o segundo assunto, o Giants ainda procurava um outfielder para fechar o seu carrinho de supermercado nessa intertemporada. A equipe achou esse outfielder na semana passada, uma contratação até surpreendente, um nome que vinha sendo pouco falado. A equipe de São Francisco assinou por 3 anos com o Denard Span, que era jogador do Washington Nationals. Teve uma temporada de 2015 marcada por lesões. O contrato do Span é um contrato de 3 anos, ele recebe 9 milhões por temporada, e aí tem uma opção de renovação automática do clube, a renovação cabendo ao San Francisco Giants, para 2019 por 12 milhões de obometas. Caso a equipe não faça a opção de renovar esse contrato, paga mais 4 milhões. Por isso, o valor mínimo do contrato para 3 anos é 31 milhões. O Denard Span ainda pode ganhar mais 5 milhões, dependendo de objetivos que ele alcançar. Normalmente, os objetivos são números jogados, oportunidades no bastão. Então, esse contrato ele pode variar aí de 3 anos, 31 milhões, a 4 anos, 48 milhões. O Span foi muito prejudicado nessa temporada de free agent por causa das lesões que ele teve na última temporada, jogou muito pouco.
Isso trouxe o preço dele, ou seria o valor dele, um pouco para baixo, justifica o Giants ter pagado um preço que hoje em dia, por mais quanto possa parecer, considerado razoavelmente baixo para um jogador do calibre do talento do Denard Span. O Span não é um jogador que seja um grande rebatedor de home runs, ele é um rebatedor de lead-off, o cara que bate primeiro, abrindo o jogo pro time que ele defende. É um jogador muito rápido, que chega muito em base, características que a franquia, que o técnico Bruce Bolt gostam bastante. Ele provavelmente vai se dar muito bem explorando o amplo espaço do Triple L, então é provável que a gente tenha muitas corridas ensandecidas, enfurecidas do Denard Span jogando em casa. O Span é um ótimo center fielder do ponto de vista defensivo. Provavelmente com a chegada dele, o Angel Pagan, que foi o center fielder titular na temporada passada, enquanto esteve livre de lesões, passa para o left field. O Pagan foi muito mal, de acordo com as métricas adotadas pela Major League Baseball e pelas franquias, como center fielder, e deve jogar no left field, talvez revezando com Gregor Blanco. O Blanco volta a ser o quarto outfielder, o primeiro suplente, mas como tanto o Denard Span quanto o Angel Pagan e o Hunter Pence, right field, vem de lesões na última temporada, o Blanco certamente vai rodar bastante, ele é capaz de jogar nas 3 posições e vai atuar bastante em 2016. A contratação do Span praticamente fecha o mercado para os Giants, a menos que aconteça algo tão inesperado que eu não me arrisco a dizer o que pode ser, e já é possível imaginar tanto o roster de 25 jogadores quase na sua totalidade, quanto a equipe titular no primeiro jogo, sempre lembrando, salvo alguma lesão. O roster deve ser mais ou menos o seguinte: 5 arremessadores titulares, Madison Bumgarner, Johnny Cueto, Jeff Samardzija, o Jake Peavy e o Matt Cain. O fechador deve ser o Santiago Casilla, e aí os homens de bullpen já certos, os canhotos Javier Lopes e o Josh Osich, o swingman longman, que seria o primeiro arremessador que vai entrar se alguém tiver problemas ali no começo do jogo, é o Chris Heston, que fez parte da rotação em 2015. E aí os demais destros do bullpen devem ser o Sérgio Romo, o Hunter Strickland e o George Contos. Isso daria os 7 jogadores do bullpen, mais os 5 titulares, 12 arremessadores. Catchers Buster Posey e Andrew Suzak. No infield, primeira base, Brandon Belt. Segunda base, Joe Panik. A torcida espera que ele esteja recuperado dos problemas nas costas. Shortstop, Brandon Crawford, de contrato renovado. Terceira base, Matt Duffy. Um dos reservas, com certeza, é o Kelby Tomlinson, que é um jogador aí que joga em múltiplas posições. E eu acredito, nesse momento, que o segundo reserva no infield vai ser o Kyle Blanks, que é um reserva de primeira base, que também pode jogar no outfield, que teve uma passagem razoavelmente discreta por Miami e assinou um contrato muito barato, meio de graça com os Giants. É um jogador que tem, de quem pode se esperar home run. Essa é talvez a posição que esteja mais aberta aí, essa do Kyle Blanks. Pode vir uma surpresa durante o Spring Training, ou pode vir mais um arremessador para o bullpen e o Giants com um reserva a menos, como aconteceu durante grande parte da temporada. Nessa situação, o reserva de primeira base é o Buster Posey. Com o Kyle Blanks no elenco, o reserva de primeira base é o Buster Posey também. E aí os outfielders, o Pence, o Pagan e o Span, os 3 titulares, o Blanco, o primeiro reserva, o Gerald Parker deve ser o outro reserva, a menos que o Mac Williamson vá muito bem na pré-temporada e roube essa vaga. Falando já de lineup, o Denard Span entra como homem de lead-off, isso já é certo. Muito provavelmente o segundo rebatedor, o Joe Panik, que ocupou essa posição enquanto esteve saudável nos últimos anos. O terceiro rebatedor, muita gente falando no Buster Posey, e eu acredito que o terceiro rebatedor talvez seja o Matt Duffy, que foi muito bem rebatendo nessa posição em 2015. Se for isso, o quarto seria o Buster Posey, o quinto provavelmente o Hunter Pence ou o Brandon Belt, o sexto seria o outro, provavelmente o Belt ou o Hunter Pence. Em sétimo eu acredito no Brandon Crawford, em oitavo no Pagan e o nono arremessador. Não me espantaria, é algo raro, mas não me espantaria assim em alguns jogos
o Pagan ou o Blanco rebatessem em nono e o rebatedor em oitavo. A ideia aí é criar uma dupla muito rápida em base com o Pagan, o Blanco e o Span para tentar fortalecer o ataque e estimular a criação de corridas. E passando agora para o terceiro assunto, um assunto triste do dia, morreu hoje aos 96 anos Monty Irving. O Irving foi o sétimo jogador negro a atuar nas Major League, caminho trilhado pelo inesquecível Jackie Robinson. Monty Irving jogou pelos Giants ainda na época que a franquia se chamava New York Giants e a sede era o histórico estádio de Polo Ground. Ele inclusive estava em campo, estava no dugout na verdade, no shot heard round the world, que foi uma das jogadas icônicas do último título do Giants em Nova York em 1954. O Irving já tinha 96 anos, foi homenageado diversas vezes pela franquia, inclusive quando o Giants enfrentou o Texas Rangers na World Series de 2010, ele foi um dos jogadores que deu o arremesso inicial de uma das partidas em São Francisco, ao lado de outros ícones do Giants, Willie Mays, Willie McCovey, o Gaylord Perry e o Orlando Cepeda. Ele faz parte do Hall of Fame, né? Faz parte do Hall da Fama. O Monty Irving estreou com os Giants em 1949, já aos 30 anos, né, por conta daquele lamentável infame boicote aos jogadores negros que havia. 49 apenas 2 anos depois do Jackie Robinson quebrar a barreira da cor. O Irving era um jogador de outfield. Em 1951, ao lado do Bob Thompson e do Willie Mays, ele formou o primeiro trio de outfielders totalmente negro da história da Major League Baseball. E olhando em retrospecto, que trio de outfielders era. Impressionante. Você fala desses 3 nomes, até eu que não sou, que não tenho 5% do teu conhecimento em beisebol, eu já fico impressionado. Era um trio e tanto. O Denard Span, você comentou sobre ele não ser um rebatedor de home runs, né? E ele tem 31 anos, ele começou na liga em 2008, ou seja, ele não tem muito tempo de liga, 7 para 8 anos, e já tem mais de 1000 rebatidas válidas, né? Isso é mais ou menos isso que os Giants esperam dele, né? O Span é um jogador que chega muito em base, muita paciência com o bastão, muitos walks, muitas rebatidas à velocidade, acaba permitindo que ele, por exemplo, ao contrário do Buster Posey, transforme uma rebatida razoavelmente fraca no infield, né, de repente para um shortstop ou para um segundo da base mais fraco, em uma rebatida. São Francisco roubou poucas bases no ano passado, isso deve mudar. O Span tem um índice muito, muito bom de roubadas de base. A expectativa só é de que ele permaneça saudável, né? Ele teve muitos problemas de lesão nos últimos 15 meses. É um jogador que, em estando saudável, vai trazer muita coisa boa para os Giants, vai trazer uma opção nova e permite que o Blanco volte a ser o quarto outfielder, que é a posição em que ele se destacou muito nos Giants desde 2012. Isso também é uma aposta, até porque o Angel Pagan tem problemas para permanecer saudável e aí o Blanco voltaria a ser titular. Reforça bem o plantel, não é um valor exorbitante pelo Span. O Span pesa só entre aspas, né? $9 milhões contra o salary cap, que era uma coisa que os Giants levaram muito em conta, né, e que acabou afastando os Giants de nomes como o Justin Upton e o Yoenis Cespedes. Eu tinha comentado com você você me falou do Monty Irving sobre Hall da Fama, né, e eu acabei falando Wall of Fame, que é a parede da fama de São Francisco. O Irving faz parte também? Faz, né? Faz parte do Hall of Fame, faz parte do Hall da Fama e teve o uniforme retirado em 2010. Em 2010? Legal. Bom, infelizmente é uma perda. Essa é a única certeza que a gente tem nessa vida, né, cara? O Irving era, nesse momento, o segundo jogador a integrar o Hall da Fama mais velho, depois do Bobby Doerr, e o 8º ex-jogador da Major League Baseball mais velho overall.
né? Independente de fazer parte do Hall da Fama ou não. Jogou 7 temporadas nos Giants, uma nos Cubs e mais 10 temporadas na antiga Negro League, que era uma liga restrita a negros, que foi muito forte antes do Jack Robinson romper essa barreira e os negros adentrarem o mundo da Major League Baseball, mudando ele para muito melhor. Legal. Força para a família de Monte Irving. Bom, fechamos o San Francisco Giants. Fechamos o San Francisco Giants. Agora vamos falar de San Francisco 49ers, já que a gente está falando sobre idade. 49ers anunciou essa semana que vai conversar com Tom Coughlin, ex-New York Giants. Vamos colocar o Miguel e o Georges na conversa sobre o papo do Jed York e do Trent Baalke na busca por um head coach. Georges, como é que você está vendo essa movimentação dos 49ers aí pra gente na off-season, né? Bom, esse assunto meio que continua o que vocês já estavam falando na semana passada, né? Sobre a queda do Tom Sula e tudo mais. Eu estou acompanhando muito o que a gente tem postado no nosso site. Eu vi que vocês gostam muito do nome do Rui Jackson, mas já o nome do técnico do New York Giants não agradou tanto, né? Não mesmo. Olha, não, pra mim não. Me agradou muito. Pra você, né, Gabriel? Mas o Gabriel não conta. Me agradou demais. Não. Tá, mas Ale, tu que é o mais experiente, que acompanha há mais tempo São Francisco 49ers, me explica por que o nome desse técnico não agradou tanto a torcida no geral. Explica pra mim e pra todos os novatos que estão nos ouvindo. Cara, aí eu vou te dar a minha opinião, né? Pelo que ele... Lógico, ele ganhou 2 Super Bowls pelos Giants, né? Mas eu acho que ele já está com uma idade avançada. Não que eu seja contra pessoas idosas trabalhando, isso não chega a ser isso, tá? Mas eu não sei se ele tem gás para pegar um time e começar um trabalho de reformulação de 2-3 anos e ele ficar no time saudável, enfim. Vem do New York Giants, o que para mim já traz um pouco de aversão, porque eu sou um dos que não gosta do Giants por conta de rivalidade da década de 80 e 90. E eu não consigo ver o Coughlin se adaptando, por exemplo, ao jogo do Kaepernick. Teria que acontecer o inverso. Isso se a gente considerar que o Kaepernick fique e seja o titular, por exemplo. O Kaepernick teria que mudar muito a sua forma de jogar. E os Giants sempre foram muito inconstantes, né? Muitas temporadas de 8-8, 6-10, 10-6, nada muito diferente disso, principalmente depois dos títulos de Super Bowl. Né? Ganharam o Super Bowl num ano e no ano seguinte não foram para playoffs, né? Isso aconteceu as 2 vezes que os Giants ganharam. Não é um nome que me agrada, cara. Eu acho que tem muita gente aí que, mesmo não tendo a experiência dele, e isso tem que ser levado em consideração, porque ele tem um network muito grande, né, de trazer coordenador ofensivo, coordenador defensivo, enfim, mas eu prefiro um outro nome. Eu tava bem confiante com o Rui Jackson. Ele teve uma entrevista de 5 horas, né, com os 49ers no domingo, e hoje, para minha surpresa, já anunciaram que ele não está mais cogitado como técnico do 49ers. Mas essa informação, Ale, ela foi rotulada pelo Tim Kawakami, que é um repórter insider dos 49ers na Bay Area, e ele disse que a fonte dele disse que os 49ers não fariam mais uma oferta, porque o Rui Jackson estaria querendo ter um controle muito grande sobre o roster da equipe e sobre o Colin Kaepernick, né? Que ele queria controlar o que ele ia fazer com o Colin Kaepernick. É o que a gente espera de um head coach. Porém, eu concordo que ele não deve ter esse controle, devem deixar na mão do York. E do Baalke, a gente viu que deu muito resultado. Vai dar super resultado deixar na mão do York. Na mão do York, do Baalke, o time inteiro anunciou a aposentadoria na última temporada. Realmente. Mas enfim, aí o Mike Silver, que é um cara chegado no Rui Jackson, disse que ele ainda está ouvindo
propostas e os 49ers não pararam de conversar com ele. Então, houve uma falta de uma falta de encontro entre as duas informações e a gente, o torcedor, não sabe mais o que acredita, né, agora. Continuamos na especulação, né? É. Enquanto o Miami já definiu o técnico, a gente já tá vendo alguns times se mexendo. Bom, tudo bem, se isso se alongar para que traga um técnico que ganhe Super Bowls, né? Ok, sem problema, mas eu particularmente eu não vejo o Tom Coughlin começando um trabalho do zero. Eu não vejo. Mas se, na minha opinião, se for pra, por exemplo, se o Roy Jackson foi realmente descartado da lista e ficar entre o Mike Shanahan e o Tom Coughlin, pra mim, 1000 vezes o Coughlin, porque e a cara dos 49ers ou subir o Mangini de cargo e pôr ele de head coach, ou chamar o Mike Shanahan. E nesse caso eu acho que eu preferia o Coughlin. Mas ainda então, assim. Se você pegar o Mangini e subir ele de cargo, a gente vai cometer o mesmo erro que cometemos nessa temporada que passou. Com o Tonsula, que né? foi subir o Tonsula. Quer dizer, então mantivesse o Tonsula. Exatamente. Entendeu? Você para ficar pegando o cara que ele era assistente da linha defensiva, né, da defesa, aí virou coordenador defensivo. No ano seguinte o cara vira head coach, não dá, tem muitos caras muito mais preparados, né? E você, Jorge, tem alguma preferência por todos esses nomes aí que estão sendo ventilados pelo lado do 49ers? Olha, eu conheço muito pouco do trabalho de todos os que foram citados, né? No post que o Sebas chegou a fazer, me agradou muito o nome do Adam Gase, mas eu vi que a gente não chegou nem a cogitar uma entrevista com ele. Ele fechou com os Dolphins e já. O Gase já fechou com os Dolphins na semana passada. Se a gente demorar muito, ainda tem o nome do Chip Kelly também, né? Exatamente. Não que isso me agrade. É que seria o segundo nome da diretoria agora. O primeiro seria o Ray Jackson e o segundo seria o Chip Kelly, pelo que eles estão falando. O Chip Kelly, eu acho que até pela insistência que aconteceu nessa temporada, né, de muitos boatos de levarem o Kaepernick para Filadélfia, os Eagles queriam o Kaepernick, eu acho que pode dar liga, né? Realmente, eu acho que talvez pode dar certo. Ele é um cara... Eu não sei vocês, mas eu ainda tenho uma esperança no Colin Kaepernick. Então, de repente, se esse treinador chegar e fazer com que ele volte a jogar, né? É uma questão complicada, né, o desenvolvimento do Kaepernick. Olha, eu vejo muitos nomes interessantes aí pra vocês. Já falei que eu gosto muito do Coughlin em São Francisco. O nome do Kelly me agrada muito também, e o do Mangini também, mas se eu tivesse que escolher, meu favorito seria o Mike Shanahan. Né? Assim, se o Shanahan fizer você uma conhece bem, né? Vocês não devem desperdiçar essa oportunidade. Cara, eu vou começar a estudar o New York Yankees, entendeu? A fundo, porque eu comecei a torcer pro Yankees na época do Roger Clemens, que foi quando eu comecei a ter contato com o beisebol. Eu vou estudar para começar a te trollar no San Francisco Giants, cara. Aí vocês vão me mandar embora da apresentação do programa, porque, ficar trolando o San Francisco Giants, o Gabriel ficar trolando o 49ers, daqui a pouco os nossos seguidores vão falar, vocês vão começar a falar mal do Golden State Warriors, é possível. Você quer dica de tudo sobre o New York Yankees? Digita bananas de pijama no YouTube. É o uniforme mais bonito da Major League Baseball. Lindo, fantástico. Só um adendo enquanto a gente discute aqui. Vocês falaram de time se mexendo, de fato tem time se mexendo. Já é praticamente oficial, né? Já foi anunciado até no Twitter, a mudança do St. Louis Rams para Los Angeles. O time volta a se chamar Los Angeles Rams. Já é certo que o Oakland Raiders não vai para Los Angeles, vai ficar em Oakland. Nesse momento, eu diria que é 95% certo, de acordo com os insiders e com os jornalistas que eu vejo aqui no Twitter, que o San Diego Chargers sai de San Diego e vai para Los Angeles também, provavelmente Los Angeles Chargers. Ainda há uma indefinição, há duas indefinições. A primeira sobre o local do estádio, provavelmente é o plano do estádio de Inglewood,
E a segunda indefinição é se o Chargers muda já para a temporada 2016. Na minha cabeça parece algo muito surreal que o Chargers não mude esse ano. E há uma hipotética situação mais complicada, que é se eventualmente o Chargers não mudar para Los Angeles, aonde o Chargers vai jogar, porque a impressão que paira sobre os jornalistas aí é que a equipe não fica em San Diego. Mas é muito provável que no ano que vem nós tenhamos duas equipes, uma da AFC, o Los Angeles Chargers, a menos que a franquia decida mudar de nome, e uma da NFC, o Los Angeles Rams, que faz parte da divisão do San Francisco 49ers. Eu quero meu rival de volta, O que acontece com o Rams, nosso maior rival histórico, muda de cidade, vai para Los Angeles, vai para St. Louis, volta para Los Angeles, coitado. Ale, mas a maior rivalidade mesmo era de quando era de Los Angeles, né? Depois que foi para St. Louis que deu uma esfriada nessa rivalidade. Na verdade não, cara, sabe por quê? Porque os Rams sempre foram rivais de divisão dos 49ers, desde 1950, por aí. Eu tenho um post que eu fiz lá sobre a rivalidade de 49ers e Rams. São mais de 130 jogos na história, 120 jogos na história, coisa pra caramba. Esse último jogo, esse último jogo da temporada que a gente ganhou, né, 19-16, o 49ers entrou nesse jogo com 64 vitórias, 63 derrotas e 3 empates. Pra vocês verem o nível de equilíbrio, né? Mas esse equilíbrio ele não é histórico, tá? Porque na década de 70 os Rams dominaram a divisão. Na verdade era uma divisão Western, né? E surraram o 49ers durante 9 dos 10 anos da década. Eles tiveram duas sequências contra o 49ers, uma sequência de 10 vitórias seguidas e outra sequência de 9 vitórias seguidas na década de 70. E aí na década de 90, o 49ers conseguiu uma sequência de 17 vitórias seguidas contra o Rams. Aí voltou o equilíbrio, porque a gente chegou a um certo momento de ser um freguês grande dos Rams, principalmente na década de 70. A década de 80 o 49ers levou vantagem, mas não foi tanta vantagem. O que assombrou mesmo foi na década de 90 com essas 17 vitórias seguidas. Foi algo bem surreal. Mas é rival. Eu tenho que aproveitar o programa e dar um chupa pro Renato, porque o Renato é um amigo meu. Ele tem um concunhado que mora em St. Louis. Ele contou pro concunhado a história do Corinthians e o concunhado dele contou a história dos Rams. Então eles trocaram camisa, né, do Corinthians e dos Rams, e ele começou a torcer pro Rams. E ele fica me trollando sempre. Ele não acompanha nada de futebol americano, ele não sabe absolutamente nada. Ele só sabe o que é touchdown, entendeu? E que o cara chuta a bola. Mas ele fica me trollando, eu tenho que aguentar, né? Mas agora eu vou zoar com ele, falar que agora ele tá sem time. Pois né? Tem essa história de mudar de cidade. Como é que fica a torcida da cidade que foi abandonada? Fica órfã, né? Fico chorando. Não tem o que fazer. É esperar outro time ir dali algumas décadas ou ficar. É igual o Baltimore Colts, né? Não era, se eu não me engano, que foi pra Indianápolis ou vice-versa. Foi. O Baltimore Colts foi... Era uma briga entre o dono do time e a cidade. A cidade queria que o Baltimore Colts virasse patrimônio da cidade. E o dono, eu não me recordo, a ESPN tem aqueles... A ESPN tem esses filmes, né? O Third for Third. E é genial, a história é sensacional. Aí no meio da madrugada ele pegou tudo e se mudou para Indianápolis. E o time do Baltimore Colts tinha uma banda que seguia o time em todos os jogos, igual em college que a gente vê hoje. Existia uma banda de Baltimore, né? E por conta dessa saída, essa banda acabou meio que... Não sei se chegou a ser extinta e tal, mas... um dos jogos mais hostis que existe na NFL é Baltimore Ravens e Indianapolis Colts em Baltimore.
Isso nem sempre acontece, né? A cada 3 anos é certeza que isso acontece, e quando os times terminam na mesma posição dentro das suas divisões, né? Posso só fazer um adendo? Você não precisa perguntar, cara. Você já pode entrar fazendo adendo, embora seja torcedor dos Redskins. Mas... Nome do documentário: The Band That Wouldn't Die. O nome da banda, à época, era a Baltimore Colts Marching Band, que em 1998, depois que o Baltimore Ravens chegou à cidade, mudou de nome para Baltimore Marching Ravens. E a história realmente, esse documentário é muito bom. A fuga realmente foi de madrugada, e foi uma fuga meio cinematográfica. Os caminhões levando o material do Colts fizeram uma rota mais longa para fugir da patrulha no estado de Maryland, poder chegar até Indianápolis. E o filme conta a história do pessoal da banda que continuou tocando todos os anos até que o futebol americano voltasse para Baltimore. É uma história bem legal, não é um documentário muito longo, eu recomendo para quem puder. Faz parte do 3430 da ESPN. É bacana mesmo, é um baita documentário. São histórias, né? Como o Paulo Mancha diz, né? Que a NFL é muito antiga e tem uma história a ser contada, né, cara? Acho que não só a NFL, né? Os esportes americanos, principalmente beisebol e futebol americano, que são do século retrasado, né? Não passado, do retrasado, são histórias sensacionais. Alguém aqui comprou aquele livro do Paulo Mancha, o Touchdown? Eu pretendo comprar, mas não comprei ainda. Pretendo comprar. Quem sabe a gente pode fazer uma promoção para os nossos seguidores via Twitter, via Facebook, via o nosso site, para esse livro, para quem quiser conhecer histórias interessantíssimas sobre futebol americano. Bom, o que teremos mais? Oi, pode falar, Gabriel. Ale, só mais um adendo, e com esse adendo eu já me despeço de todos, desejando uma boa semana para todo mundo e até a próxima terça. Sem dúvida, a volta do Rams para Los Angeles vai aumentar a rivalidade com o São Francisco. Acho que é inegável que a rivalidade maior hoje, ou talvez a raiva maior, se pode dizer assim, do torcedor de São Francisco 49ers é do Seattle Seahawks, mas isso é uma coisa razoavelmente recente, até porque Seattle jogava na NFC até cerca de 15 a 20 anos atrás. Há uma rivalidade, infelizmente nem sempre sadia, muito grande entre Los Angeles e São Francisco, por conta de Los Angeles ser a cidade da fama, a cidade do estrelato, a cidade do brilho, e São Francisco ser no contraponto à capital financeira, a capital tecnológica da Califórnia. A mesma coisa acontece no beisebol com o Dodgers e o São Francisco Giants. Acontece um pouco menos no basquete, porque o Golden State Warriors ainda é considerado um time da Bay Area em si, mesmo de Oakland, mas com a relocação do Golden State para São Francisco as coisas devem mudar, e certamente vão mudar na relação entre Rams e São Francisco 49ers. Certamente vão mudar também, caso confirmada, a relação entre Oakland Raiders e entre Chargers, provavelmente Los Angeles Chargers, né? Uhum. Mas a rivalidade vai ter um up. Eu só espero que, ao contrário do que aconteceu anos atrás, em 2011, na verdade, no beisebol, essa rivalidade não se traduza em violência nas arquibancadas. Um caso marcante em São Francisco, depois do título de São Francisco em 2010, a conquista da World Series, o jogo de abertura da temporada 2011 foi um jogo no Dodger Stadium contra os Los Angeles Dodgers, e um torcedor de São Francisco chamado Brian Shaw foi agredido por torcedores, não vou chamar de torcedores, desculpa, por delinquentes, por marginais, que se diziam torcedores do Los Angeles Dodgers, porque torcedor que é torcedor de verdade não bate em outro torcedor por ser de um time diferente. O Brian Shaw ficou internado meses, em estado gravíssimo até hoje, tem inúmeras e graves sequelas do acidente. Ele precisa de acompanhamento em tempo integral, não tem dificuldade para falar, não anda, né, em cadeira de rodas.
E houve uma campanha muito grande em São Francisco. O Tim Flannery, que era o técnico de terceira base nos 3 títulos, inclusive criou uma fundação para apoiar o Brian Shaw. Dos nomes de São Francisco do mundo do beisebol, a pessoa que mais se empenhou pela recuperação desse fã que foi tragicamente agredido única e exclusivamente porque não torcia para o mesmo time que os outros 2 delinquentes. E não é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, né, cara? Isso culturalmente, né? Isso, se a gente comparar fãs de futebol, eu não vou nem falar no Brasil, né, cara? Porque o Brasil é uma tragédia, né? Você não consegue, além das torcidas, né? Você não consegue, a polícia, o Estado, enfim, é totalmente incapaz de colocar os 3 times, por exemplo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, para jogar no mesmo horário, na mesma cidade. Eles impedem isso porque, assim, dão... É mais ou menos uma carta de incapacidade, né, de incompetência. Londres recentemente teve NFL, teve no final de semana teve final do campeonato de rugby, o Mundial de Rugby, teve, se eu não me engano, Chelsea e Tottenham, que é clássico de Londres, e o Arsenal jogando com mais um time na Emirates, no Emirates Stadium, também em Londres. É bem diferente. E nos Estados Unidos você vê muitas camisas de times adversários na arquibancada, né? Principalmente que nem a gente estava conversando em off antes de começar o programa sobre a vitória dos Packers contra o Washington, que no segundo tempo o jogo corrido do Green Bay funcionou muito, graças à utilização do fullback, o John Kuhn. E para quem não sabe, ou para quem acompanha e não entende, a torcida de Green Bay tem paixão pelo fullback, e quando ele recebe a bola, a torcida inteira grita Kuhn. E você ouvia isso no estádio lá em Washington. Dava para ouvir quando ele recebia a bola, ou seja, existiam torcedores dos Packers e eles ficam espalhados, né? Você não tem um local pré-determinado, né? É outra cultura, né, Gabriel? É bem diferente, né? É bem diferente. Eu tive a oportunidade de assistir alguns jogos da NFL e da Major League Baseball, inclusive esse ano, o jogo entre São Francisco 49ers e New York Giants, no estádio do Giants, no MetLife Stadium. Muitos torcedores de São Francisco, um clima pacífico, um clima de provocação, mas uma provocação sadia. Na Major League Baseball é muito comum também, quando São Francisco Giants joga em Nova York contra o New York Mets, o Citi Field tem praticamente uma área reservada. Em San Diego também é muito comum. Até em Los Angeles, a gente só lamenta que esse tipo de espetáculo selvagem tenha acontecido. E eu me despeço dos amigos dizendo que eu torço para que a volta do Rams para Los Angeles não implique em um aumento ou em casos de violência. Não, tomara que não. Tomara que só implique em surras do São Francisco, porque vai em cima dos Rams, porque até em benefício, né, não só para São Francisco, mas tanto para o Seahawks quanto para Arizona, em termos de deslocamento. Diminui bastante o deslocamento, né, porque Los Angeles é ali do lado de São Francisco e St. Louis é praticamente na região central, né, centro-oeste dos Estados Unidos, né, então acaba não tendo mais esse deslocamento. Gabriel, muitíssimo obrigado, boa semana para você, meu caro. Muito obrigado pela oportunidade, boa semana a todos, tomara que tenhamos todos uma semana repleta de boas notícias e que na semana que vem possamos discutir mais sobre Giants, Warriors e 49ers. Sem Tom Coughlin no 49ers, por favor. Vamos falar de Golden State Warriors ou temos mais alguma coisa aí, Diógenes, para falar sobre o 49ers? Fique à vontade, meu cara. Não, acho que a gente já encerrou já. Por mim, tá tranquilo. Não sei o Miguel se quer dar um destaque final. Não. Por mim acho que também. Acho que já ressaltamos os pontos. Legal. Então vamos passar para o Golden State Warriors, que essa semana teve 4 jogos e 4 vitórias. É uma constante esse time dos Warriors. Onde vai parar esse time dos Warriors, Theo?
parar com o título, claro. Semana muito boa. Nem eu nem o Muri acertamos, né, em qual jogo seria mais difícil. O Miguel ficou com o troféu dessa semana, que Miami Heat foi o jogo mais apertado. Eu não assisti contra o Sacramento, mas parece que a vitória foi mais tranquila. Ontem, aconteceu nessa madrugada, o jogo contra Miami. Foi bastante apertado o jogo. O Golden State Warriors provou, quem não viu foi cego, provou que consegue ganhar uma partida sem acertar muitas bolas de 3 pontos. Deixa eu olhar aqui, eu acredito que não passaram nem de 10 cestas de 3 pontos que a equipe 8, fez. se eu não me engano foi 8 de 20 e poucos. Sim, e jogou bem. Curry fez mais de 30 pontos, Draymond Green chamou responsabilidade, fez uma outra grande semana. E uma coisa que me preocupa nesses últimos dias é que o Curry parece que não quer descansar, né? Ele tá jogando com uma lesão na canela que precisa de 4 semanas para se recuperar. E ele não quer ficar parado esse tempo. Não acredito que seja nada que possa preocupar dessa maneira, senão o Golden State Warriors não deixaria, né, ele jogar. Mas eu acho que ele poderia ficar parado esse tempo, que mesmo assim não perderia o título de MVP, porque mesmo machucado ele tá fazendo mais de 30 pontos por jogo, né? E pelo menos assim, os que eu assisti, você não percebe que ele tem, digamos, nenhum problema de movimentação. Ele pode talvez sentir dor, mas ela não é aparente pra gente, né? Ele não manca, por exemplo, né? Sim. De vez em quando, em alguns lances, ele sente, né? Não lembro se foi no jogo contra o Sacramento, que ele saiu no terceiro período, ou se foi contra o Portland. E outro fator importante, ontem, contra o Miami Heat, foi o primeiro jogo da temporada que o Stephen Curry terminou negativo. Esse negativo é o plus-minus, é o quanto ele contribuiu para a vantagem da equipe enquanto esteve em quadra. Contra quem? Miami Heat. Primeiro jogo da temporada que ele ficou negativo, o resto foi todo médias positivas, acima de 0, né, obviamente. Ou 0. Tem certeza, cara, que foi o primeiro? Sim. Bom, pelo menos o que todo mundo disse é que foi o primeiro da temporada. Contra Dallas ele não jogou, né? Contra Dallas ele não jogou. Contra Dallas ele não jogou. O resto aqui, eu tô olhando aqui no Basketball Reference, que é um site que eu gosto muito para pegar estatísticas, foi sim o primeiro jogo que ele ficou negativo. Nossa. E no jogo na derrota para o Milwaukee, ele ficou com 0, neutro. Uhum. Isso é impressionante, né? Isso mostra como o time titular dos Warriors é forte, né? Eu até acabei olhando os jogos, né, em detalhe, porque eu procuro me preparar minimamente, né, para os podcasts. E contra o Lakers, ok, que eu errei, né? Eu falei que o Lakers iria dar mais trabalho para os Warriors. Não foi bem assim. 109-88. E o primeiro quarto foi 37-25. O terceiro quarto, que são o primeiro e o terceiro, normalmente entram os jogadores titulares, né? E o terceiro quarto foi 30-13. Contra o Portland, que foi 128-108, o primeiro quarto foi 38-21. E contra o Sacramento, o terceiro quarto foi 36-26. E foi um jogo 128-116. Só nesse jogo contra o Miami Heat que foi mais equilibrado. 2 pontos ali, 1 ponto aqui, que foi 111-103. E realmente foi o jogo mais difícil. O Miguel ganhou o troféu. Pô, a gente precisa criar alguns troféus aí, né? Troféu abacaxi, troféu não sei o quê. Vamos. Troféu Profeta da semana. Troféu Profeta, pronto. Troféu Profeta para o Miguel dessa semana. Começando essa semana, hein? Miguel, grande vencedor do Troféu Profeta. Isso. Isso é uma boa. Começamos o ano com o Troféu Profeta. Toda semana vamos fazer no Troféu Profeta. Escreve lá no post depois. O vencedor do Troféu Profeta essa semana foi o Miguel. E o Green teve
boas atuações, né? Sim, teve. Eu queria destacar a atuação do Harrison Barnes contra o Miami Heat. Ele jogou 26 minutos e, diferente do Curry, ele ficou mais 15 nessa questão de plus-minus. Aí dá pra ver o quanto ele contribuiu pro time, né? E ele não voltou a ser titular ainda, né? É o Olha, Rush, né, que tá como titular, né? Ainda assim, mas tem o jogo amanhã. Hoje é segunda, terça? Amanhã terça. contra Denver. Amanhã contra Denver, isso. Harrison Barnes, segundo Luke Walton, tem chance de ser titular. Principalmente porque o técnico, Luke Walton, quer descansar o Draymond Green nos próximos 2 jogos. Que é contra Denver e contra os Lakers. Vai ser bem difícil, né? Porque o Draymond Green é um fominha, que quer jogar o tempo inteiro. É aquele cara que... E ele tá sofrendo com dores, ele tá lesionado, o Draymond Green. Muita gente não sabe pelas participações dele, mas ele tá sentindo dor, parece, no joelho e na perna. E assim, querem dar um descanso para ele, e o Harrison Barnes seria bem importante, né? Porque ele consegue jogar no small ball, fazer a 4 ali, jogar na 3 também. E seria muito bom para substituir o Draymond Green, principalmente. Mas acharam o momento certo também para dar um descanso para ele, se eu não me engano, também pro Livingston, que é contra 2 adversários mais fracos. Desculpa aí a lei. Mas, por exemplo, Denver já perdeu, acho que mais de 2 jogos para Golden State esse ano, Lakers também, então acharam uma brecha aí para dar um descanso para os jogadores vitais. Bom, contra o Lakers eu não vejo nenhum problema, cara. Eu acho que pode colocar até o time reserva. Não, contra o Denver também não. Eu não vejo problema. Se o Curry jogar, deixa o Draymond descansar. O problema vai ser convencer o Draymond Green, né, a descansar, porque tem até um post no CSN Bay Area que já começa, o título é persuasão, né? Persuasão necessária. Então, assim, vai ser difícil convencer ele, mas eu acredito que não vai fazer assim essa diferença. Claro que ele é um jogador essencial, mas não vai fazer nenhuma diferença pro Golden State Warriors, né? Até porque são 2 times que não estão taxados entre os o Denver tá 14-24 e o Lakers tá 8-31. Parecia o Filipão agora fazendo 8-31. Eu acho que são 2 jogos que você pode poupar o Draymond Green. E principalmente considerando que logo depois você tem uma sequência de 4 jogos essa semana fora, né? E semana que vem, no sábado é o Detroit, os Pistons em Detroit. Detroit está com uma campanha 21-16. É um time forte, né? Um time encardido. E segunda-feira é a revanche contra os Cavs, né? E aí, dia 18. E aí segunda-feira você tem que estar com o time completinho para encarar o Cleveland lá em Cleveland, né? Draymond Green é necessário nesse jogo, então é bom descansar ele, porque principalmente se ele tiver 100%, né? Tá com dor no joelho e na perna. E se você falou que o título da postagem é persuasão, nada mais fácil para persuadir qualquer jogador, né? Fala assim, cara, descansa nesses 2 jogos que teoricamente são mais fáceis, porque a gente vai precisar de você pra gente vencer o Detroit ou o Cavs. Ou você quer correr o risco de ficar fora de um jogo contra o Cleveland, por exemplo. Pois é. Machucado, né? E vai ser uma sequência que vou te contar, viu? Depois de Denver Nuggets e Lakers, vem Pistons, Cavaliers, Bulls, Pacers, Spurs, Mavericks e depois volta pro 76ers, né? Vai ser uma sequência assim bem difícil pro Golden State Warriors. Então, prevejo uma derrota aí nesse espaço. Sei não, cara, sei não. Eu acho que uma derrota. Pode ser, talvez, pro Spurs, mas o jogo vai ser em casa. Porque o Miguel já levou o troféu, já levou o troféu Profeta da semana, ele quer levar o do mês. O Profeta. Quer levar o Profeta do mês. Eu tô empolgando aí. Pô, Profeta do mês não dá. Se você acertar aí, eu vou te pedir. Eu vou te pedir em off os números da Mega Sena amanhã. 12 milhõezinhos aí, tá ótimo. Pois é. Mas eu espero que ele não acerte, né? Porque não quero nenhuma derrota, não. Mas eu acho que, agora falando sério, eu acho que a derrota nem vem pros Spurs.
Porque é o fator casa, né? O Golden State é o melhor time da NBA em casa, junto com os Spurs. E eu acho que isso vai acabar pesando no final das contas. E é engraçado que como o time do Golden State, né, que tá com uma campanha espetacular, né, 36 vitórias e 2 derrotas, deixa um pouco de lado outra campanha espetacular que é do San Antonio. Pois é, o San Antonio Spurs está fazendo uma campanha que muito pouca gente está dando a atenção que precisaria dar, né? Porque... 33 vitórias e 6 derrotas, né? Eu em vários podcasts eu comentei, né? Olha o San Antonio, é impressionante como esse time tá jogando e tal. E assim, óbvio que existe uma diferença, mas são 3 vitórias a menos do que os Warriors e 4 derrotas a mais. Não é alguma coisa assim tão absurda, né? E em casa tá com aproveitamento 100% também, igual, né? Não perdeu nada. Igual o Golden State. Mas essa semana teremos só Denver, Lakers, Detroit e Cavs para vocês arriscarem aí. O troféu profeta da semana. Eu acho que o troféu profeta dessa semana, eu acho que todos vão ganhar, né? Porque sem dúvida nenhuma o jogo mais difícil vai ser contra os Cavs, né? Não sei, Lakers também é um grande concorrente. Mas fez um jogo parelho contra o KC. Até o final lá, martelando e perdeu na bola errada do Kobe. Mas não aguenta. Não me deixem esperançosos dessa forma, não façam isso comigo. Vai que o Magic volta. Magic Johnson. Por falar nisso, né? A gente comentou antes de começar o podcast sobre uma lista que a ESPN americana fez, colocando o Stephen Curry como o 4º melhor armador da história da NBA. Você que odeia comparações, Theo, o que você tem a falar sobre isso? Cara, eu acho que eles erraram totalmente porque o Curry é o melhor da história. Brincadeira. Brincadeira. Então, pessoalmente, mesmo sendo torcedor, clubista, como muitos me conhecem aí, não sei da onde, né, mas me conhecem assim, fãzoca do Draymond Green, até rimou. Eu acredito que essa análise foi muito precoce, assim, colocar ele no top 4, top 5, né, vamos colocar, muito precoce, porque Curry ainda tem 27 anos, tá? O auge dele começou há pouco, né, assim, toda essa dominância. 3 anos. Vamos pôr naquela temporada 12-13, né, quando foi pros playoffs, tal, Denver Nuggets, ganhou lá. E, cara, ele vem apresentando um basquete, assim, diferente, né, ele é o melhor arremessador da história, mas colocar ele como 4º melhor point guard da história, eu acho muito cedo. No top 10 é aceitável, mas por enquanto, principalmente pela idade, ele tem todo o potencial para chegar nessa posição ou até mais acima. Mas vamos esperar a carreira do cara acabar, porque ele ainda conquistou pouca coisa. Tipo, é muita coisa, mas ao mesmo tempo é pouca coisa. Ele ainda é muito novo. Sim. Então eu não acho isso certo, assim, mas é questão de mercado, né, vendendo. Pô, o Curry tá com imagem gigante. Mas eu acho precoce demais, cara. Eu também, eu concordo. Nisso a gente concorda. Tudo bem. Bom, menos mal, né, eu tava comentando fora do ar com vocês, menos mal que o primeiro colocado é o Magic Johnson. E aí eu mandaria um e-mail, eu iria até a ESPN nos Estados Unidos para causar se o Magic Johnson não fosse o melhor, né? E aí você tem John Stockton, que foi um baita armador. Isaiah Thomas. O Isaiah Thomas. Não do Boston, né? do Pistons. Do Detroit Pistons, né? Eu não acho que o Isaiah Thomas nesse momento fique atrás do Stephen Curry, por isso que eu acho que essa lista é precipitada. É um cara histórico, né? Mas é aquilo que a gente. Bad Boys. Mas é aquilo que a gente comenta, né, cara? É sempre aquela necessidade de você analisar o passado com o presente, fazer prospecção para o futuro.
Ó, a gente tá vendo a história acontecer, entendeu? Esse time vai entrar para a história. Pode ser que ele ultrapasse a campanha dos Bulls, né? E aí a gente pode falar, pô, será que é o melhor da história, tal? Mas dá para deixar isso acontecer sem, que me desculpem o termo, sem ejaculação precoce, né? Isso, concordo, porque a galera é muito precipitada nessas comparações, empolgam demais, porque estão vendo um negócio histórico e já com toda essa corrente de informação, os caras começam, isso aqui é melhor que ele, não é? Calma, vamos assistir, vamos ver o que o cara vai conseguir fazer na carreira dele. Vamos analisar o que ele vai conseguir no prime da carreira dele, né? Sem dúvida. Uma coisa é, eu concordo. Você falar assim que ele é o melhor chutador de 3 da história, você está analisando em termos de estatísticas, né? E do que a gente... de estatística, né? No que a gente está olhando. Pode ser... Eu particularmente acho muito provável que isso aconteça, que ele bata o recorde do Ray Allen, né? De cestas de 3 pontos convertidos. Mas assim, continua na suposição, certo? Essa questão de bater o recorde do Ray Allen é uma suposição, né? Porque nós não podemos prever o futuro, né? Ver até quando ele vai jogar, mas no ritmo que ele está indo, ele vai conseguir facilmente. Porque que ele está jogando desde 2009, 7 temporadas, né? 6, não sei, 7. Ele já tem mais de 1000 bolas de 3. Isso é uma marca absurda. Cara, ele passou o pai dele. O pai dele é conhecido pelas bolas de 3, pelo arremesso de 3. O pai dele era reserva, né? Jogava mais de sexto homem. Porém, ele passou o pai dele com menos da metade das partidas. Isso mas aí ele tem uma minutagem maior também, né? Tem que levar isso em conta, que o pai dele era mais conhecido por jogar de sexto homem, né? Vamos tirar uma dúvida aqui, Diógenes. Que time que você torce, na NBA ou você não tem time, cara? Olha, na verdade eu não tenho time nenhum. Comecei agora a acompanhar o Golden State depois que eu entrei para a equipe do Sports SF. Mas antes eu acompanhava, por causa de um amigo, o Boston Celtics. Mas o Boston, esse que o Rajon Rondo, Kevin Garnett, Paul Pierce. Esse é mais atual, porque ele é um rapaz novo, assim, como ele era torcedor do Boston, eu na verdade acompanhava junto com ele, assim, mas nunca fui muito fã. Entendi. Aí agora eu comecei a acompanhar mais o Golden State por causa do Pode voltar pros Warriors já. Cara, sim, pois é. Vou te dar uma opção, não vá pro Boston. Não vá pra Boston. Não vá pra Boston. Tem história e tal, mas assim como eu tenho algumas coisas contra New York Giants, St. Louis Rams, Dallas Cowboys. Agora não pode falar mais St. Louis. Agora Los Angeles. Virou Los Angeles. Contra os Rams. Eu também tenho um asco impressionante com o Boston Celtics, embora eu ache o Larry Bird um cara genial, foi um dos maiores da história, mas rivalidade Boston e Lakers não tem como, né? Então não vá para os lados de Boston, cara, não vá para os lados de Boston. A única coisa que presta daqueles lados lá é o Patriots. É a única coisa que presta daqueles lados lá. Tem o Red Sox também, né? Se bem que o Gabriel não tá me ouvindo mais, mas o Boston Red Sox também presta. Tem muita história, né? Tem muita história, mas ficou. Faz frente aos bananas de pijama, né? Rivalidade é a maior rivalidade de todos os esportes em todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, são 18 jogos por temporada que esses times fazem entre si. 18 jogos. É muita coisa. Contando que Yankees e Red Sox tenham pelo menos... O Yankees certeza que tem mais de 100 anos, cara. Agora o Red Sox eu não sei se já iniciou como Boston Red Sox. Semana que vem eu trago essa informação. Mas você tem pelo menos aí por baixo 80 anos de rivalidade. E o Babe Ruth, né? Babe Ruth, que
Bambino, que foi um dos maiores da história, quando o Gabriel estava comentando sobre a eleição, né, de jogadores de Hall da Fama, de que nem ele conseguiu 100% de aprovação, e seria muito difícil que alguém vá conseguir 100% de aprovação para Hall da Fama. Ele meio que jogou uma praga no Boston Celtics. Essa praga durou bons 70, 60 anos, né? Até o Red Sox ganhar a World Series de 2004, que inclusive faz parte do Lost. Não sei se vocês assistiram o Lost. Não cheguei a assistir Lost. Você assistiu, Diógenes? Não assisti. Nenhum de vocês três? Miguel assistiu. O Miguel eu assisti, mas quando passava, acho que... Passava na TV aberta, lógico. Na Globo? Se eu não me engano, na Globo, isso. Mas você viu inteiro ou viu só por partes e tal? Eu devo ter visto quase inteiro, tá. Mas... Tem um episódio que o Jack, ele tá preso dentro da organização, né? E o Ben fala pra ele, começa a conversar, tá? Eles começam a trocar ideia e tal, e ele é torcedor o Jack é torcedor do Boston Red Sox, né? E aí ele começa a falar sobre o Jack, a vida dele fora dali, fora da ilha, né? Você foi isso, você foi aquilo, você foi aquilo outro, aconteceu isso com você, sua ex-namorada, ex-esposa é assim. E aí ele fala que o Boston Red Sox foi campeão da World Series, e ele dá risada, né? Ele fala, isso é impossível. E aí ele liga a TV e mostra o Red Sox ganhando a World Series. E aquele ano foi engraçado, porque uma das coisas mais difíceis em esportes americanos, tirando o futebol americano, né, que não tem melhor de 7, né, não existe playoff, não existe playoff com 3, melhor de 5, melhor de 7. É você reverter um placar de 0-3, né? Isso poucas vezes aconteceu na história. E o Red Sox virou um 0-3 em cima do New York Yankees em 2004. E depois varreu, não lembro quem foi o finalista daquela World Series, mas semana que vem perguntamos para o Gabriel e eu vou buscar essa informação. Oi, só. Nosso amigo Google me disse que o Boston Red Sox foi fundado em 1901 e de 1901 a 1907 se chamavam Boston Americans, e de 1908 até hoje tem o nome de Boston Red Sox. Então é um time centenário juntamente com o New York Yankees. Então, é uma rivalidade. Então você imagina, 100 anos de história, esses times jogam pelo menos 18 jogos por temporada. Coloca isso durante 100 anos e mais partidas de playoff da Liga Nacional, né? Acho que é Liga Nacional Americana, acho que é Liga Nacional, que pode ser playoff de 5, playoff de 7, quer dizer, existe temporada que esses times jogam 25 vezes. Eles é Liga Americana. Liga Americana, né? Eles jogam 25 vezes, então dá pra imaginar a quantidade de jogos que já foram realizados, né? Por isso que a estatística, para mim, de todas as estatísticas de todos os esportes americanos, a que mais me impressiona é um cara fazer um jogo perfeito. É o que, pra mim, é o mais difícil também, né? É o mais difícil mesmo. Para quem nos ouve aqui e gosta de NBA e NFL e não manja muito de Major League Baseball, um jogo perfeito é quando um arremessador elimina todos os jogadores que vão para a rebatida e não cede nenhuma rebatida válida durante as 9 entradas que ele joga, e ele não cede nenhum walk, né, que ele joga 4 bolas fora da zona de strike e o rebatedor vai para a primeira base. Ou seja, um jogo perfeito é quando nenhum jogador do time adversário chega sequer na primeira base. E cada time faz 162 jogos na temporada, jogos perfeitos não chegam a 30. Isso dá para ter uma dimensão de quão difícil isso é, né? Realmente.
Ale, só pra acabar aquele assunto que a gente tava conversando no começo do podcast sobre os Rams pra Los Angeles. Claro. O Rams foi aprovado já pela NFL, já tá até na página oficial da NFL. Los Angeles Rams, voltando desde 1994, que tinham ido pra St. Louis, voltando pra cidade de origem, que não é de origem porque eles ficaram 8 anos em Cleveland antes de ir pra Los Angeles. E agora voltam novamente depois de St. Louis para Los Angeles. Os Chargers vão permanecer em San Diego. Tem até janeiro de 2017 para resolver se vão ou não ficar junto com os Rams em Los Angeles, jogando em Inglewood, no estádio da Universidade de South Carolina, Califórnia, se eu não me engano. E os Raiders vão receber $100 milhões da NFL para tentar negociar com a cidade para ficar na Bay Area. Uhum. Então, até segundas notícias é isso. Teremos Los Angeles de volta. Eu vou aproveitar e mandar novamente um chupa pro Renato, que agora eu quero ver que time que ele vai torcer. E a gente se acostuma a falar Los Angeles Rams, né? Agora tem que acostumar a falar Los Angeles Rams. Cara, vai ter hora que acaba batendo sem querer, né? Eu vou ser bem honesto com vocês. Eu tenho uma coisa assim contra essas equipes que ficam mudando de nome, mudando de cidade. Lógico que nos primórdios tudo bem, né? Portanto que os Rams foram fundados em Cleveland, até você ter as realocações, mas acho que depois de um certo tempo acaba não fazendo muito sentido, né? Embora eu tenha que concordar que Los Angeles é o segundo mercado dos Estados Unidos e está há praticamente 19 anos sem um time na NFL, o que, convenhamos, para o business é péssimo, né? É o segundo maior mercado dos Estados Unidos atrás de Nova York, então não é bom para a NFL não ter um time em Los Angeles. Tanto que se você olhar na NHL, eu acho que só tem o Los Angeles Kings, mas na NBA são 2 times de Los Angeles e 2 de Nova York, né? Porque você tem o Knicks e o Nets, né? E o Knicks, né? Que é New Jersey e Nova York. E no futebol americano você tem 2 times de Nova York, né? Jets e Giants, e não tem nenhum de Los Angeles. É meio na MLB também tem os Mets e os Isso pra ser batido pelo beisebol. Nova York, né? Los Angeles tem o Dodgers e o Angels, né? Que era Anaheim Angels, Los Angeles Angels, né? Passou a ser batido pela Major League Baseball. É isso aí. Bom, pessoal, acho que o programa foi curto hoje, né? Perto da semana passada foi quase 2 horas de resenha. Esse nós vamos chegar mais ou menos em 1 hora e pouco. Temos mais algum assunto para falar sobre o Golden State Warriors? Já passamos pelo momento profeta, né? Já, o momento profeta já foi. Só se o Theo tiver alguma coisa para falar, acho que... Draymond Green ainda continua em 8º na corrida do MVP. Tava olhando aqui, Curry lidera. Antes eu tinha visto ele subindo para 7º, mas já desceu para 8º de novo, então nenhum de nós acertou, né? Tava pensando que ele fosse parar no top 5, principalmente depois daqueles 3 triplos duplos seguidos. E ele fez mais um essa semana, né? Fez. Contra o Portland. Fez contra os Trail Blazers. É o 8º, né? Acredito que sim, 8º. Tinha uma informação semana passada que a gente comentou que o jogador dos Warriors com mais triple-duplos tinha 10 e ele... Não, 9. Tongola, 9 fez na temporada 59-60. Ele é Hall of Famer e já faleceu em 2014. Isso, que a gente comentou do falecimento dele na semana passada. E o Green estava empatado com 7. Pois é.
assim, Draymond Green tinha 7 e faltava mais 3 para ele passar, né? O Tongola fez 9 numa só temporada. Agora faltam só 2. Ele fez mais um. Vamos ver. Deixa ele descansar contra Denver Lakers, né? Consegue. Ele vai conseguir esses triple doubles. Outra coisa engraçada é que eu estava olhando aqui, se somar os jogadores que estão em segundo e em terceiro, né, com mais triplos duplos, que é o Rondo e o Westbrook, eles não têm o mesmo tanto que o Draymond Green. É o que mostra a temporada monstruosa que ele está fazendo. Sim, Rondo tem 4, Westbrook tem 3. Olha, eu falando em inglês aqui, 3. Gostei do 3. Você sabe... 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Próxima semana faremos o programa em inglês. Aí, hello, galera, 3. Golden State Warriors ganhar mais 3 partidas esta semana. Pois é. Jorge, mais alguma coisa, meu amigo? Não, só isso. Eu tava vendo agora no site do 49ers, tem um texto falando do Goff, será que vem pra nós? Eu acho que esse assunto é pra semana que vem, né? Olha, eu vi alguns reportes aí de um insider dos 49ers, na verdade de vários insiders, né, dos 49ers, e eu acho que de 14 pessoas, 14 insiders, 7 ou 8 davam o nome do Goff. Mas cara, como a gente comentou semana passada, ainda é muita especulação, principalmente porque você tem que definir a tua comissão técnica, staff coach, né? Você tem o mercado de free agency e depois que você tem o draft, né? Então a gente torce para que venha o Goff porque ele é um menino da Califórnia, né? E a gente já viveu isso com o Tom Brady e com o Aaron Rodgers. E 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Seria bom trazer um talento, mesmo que a gente tivesse comentado semana passada que ele não começasse jogando na primeira temporada, ficasse um tempo aprendendo e a gente vê se o Kaepernick volta a ser o que era ou não, enfim. Mas ele é bem cotado em São Francisco, mas continua sendo especulação até a definição do head coach, né? Pois é, nos resta torcer e esperar, né? Vamos ver se semana que vem a gente tem notícias para o próximo podcast já com o head coach do 49ers definido. Diogenes, legal, muitíssimo obrigado pela presença aí, boa semana e conto contigo na semana que vem. Agradeço vocês, a paciência de vocês, e semana que vem, se tudo der certo, tô de volta. Legal. Abraço a todos. Valeu. Theo, vamos falar um pouquinho aí dos Warriors dessa próxima semana. Então, recapitulando, quarta-feira contra o Denver, quinta contra o Lakers, sábado contra o Detroit e segunda-feira contra o Cleveland Cavaliers. E aí? Pois é. Pra mim, vou garantir 3 vitórias aqui. Denver, Lakers e Pistons. Cavs eu vou deixar em aberto. Eu não sei. Vou colocar vitória também. Porque vai ganhar. Troféu Profeta? Vamos lá. Troféu Profeta. Aí o destaque contra o Cavs, pra mim vai ser o Draymond Green. No resto, o Stephen Curry. Porque Green parece que terá um descanso, né, nos próximos 2 jogos. O jogo mais difícil deve ser contra o Cavaliers. Isso é o mais lógico, né? Detroit Pistons tem o Drummond, Jackson, né, que estão em grande fase. Brandon Jennings voltou, mas não acredito que vão oferecer tanta ameaça, até porque o Draymond Green já vai estar de volta. Caso ele descanse. Denver Nuggets e Lakers são times que estão em reformulação, né? Denver tem o Gallinari e Farid, que podem oferecer alguma ameaça, mas nada que vá preocupar demais. Então, semana não tão difícil, 4 vitórias. E você, Miguel? Eu acho que 4 vitórias também. Vou com o Theo nessa e também acho que contra os Cavaliers será o jogo mais difícil, mas eu mudo o destaque do jogo pro Curry. Acho que o Curry vai destruir nessa. Vocês estão abusados, hein?
Cara, eu vou usar mais. Semana que vem, cara, quando a gente gravar o próximo 49ers, já vai ter contratado um head coach. Vai. Cara, que absurdo. Agora não é só o placar da rodada, como é que vai ser a semana. É quem vai ser o destaque, quem vai ser o head coach de que time. Essa garotada tá abusada. Mas tudo bem, vamos ver o que vocês acertam. Eu acho que o jogo, sem dúvida, o jogo mais difícil vai ser contra o Cleveland. E também cravo 3 vitórias nos 3 primeiros jogos. O jogo contra o Cleveland, eu não vou arriscar se vai ganhar, se vai perder. Então, ó, o troféu profeta já nasceu. Então. Cara, eu acho que vai ser um jogo, vai ser um caldeirão. Vai ser bem parelho. Vai ser um caldeirão. E vai ser um jogo, eu também acho que vai ser um jogo bem parelho, porque as equipes já se conhecem bastante. Golden State Warriors tem um time melhor. Isso é óbvio, né, pra quem assiste NBA. E assim, tem grandes possibilidades de vencer, porque já no último jogo, Cleveland segurou o Warriors em apenas 5 bolas de 3 no jogo inteiro. 5. Isso é um número assim muito baixo pro Golden State Warriors. Eu não lembro se chegou a 5 partidas que o time converteu menos de 10 bolas de 3. 5 ou 6, uma coisa assim. E assim, caso essas bolas caiam, vai ser uma grande vantagem pro Golden State Warriors. Sim. Não, e o que a gente comentou na semana passada, já que do ano novo a gente não teve podcast e não tínhamos comentado a vitória contra os Cavs na Oracle Arena, que aquele tinha sido apenas o segundo jogo na temporada que os Warriors não tinham feito 100 pontos. O primeiro tinha sido contra o Milwaukee Bucks, quando o time perdeu a primeira partida na temporada, e o terceiro foi contra o Dallas, que ali jogou sem o Curry, enfim, veio na sequência da semana do ano novo. E, fora isso, esses 2 jogos que perderam, o único jogo que o time não fez 100 pontos foi esse contra o Cleveland, embora tenha saído vitorioso. O que mostra que é um jogo mais pegado por conta da rivalidade que se criou da decisão da última temporada. Eu acredito assim, se o Cleveland deixar o Kevin Love de titular, pode colocar esse jogo na conta do Golden State Warriors, porque não marca ninguém. Ele não serve pra esse jogo. Ele não serve. Ele não marca. Muito lento. Draymond Green põe o Love no bolso e mais 44 amigos. Pô, pick and roll do Curry e do Green mata ele, né? Mas a defesa também. Green tá segurando os adversários numa porcentagem abaixo de 40% dos arremessos. É a melhor marca da liga. Então ele tá defendendo absurdo. Esse é um jogo que eu vou querer assistir. Assim como eu assisti no Natal, eu vou querer assistir esse jogo. Vai ser bem interessante. E vou torcer para Golden State Warriors, porque eu eu sou anti-LeBron. Porque o maior de todos desse período mais recente é o Kobe Bryant, não é o LeBron James, é o Kobe Bryant. Chupa, LeBron. Polêmica. Eu gosto de levantar polêmica, eu sou praticamente um Datena dos podcasts da vida. É que eu ainda não fui descoberto pela Rede TV, Rede Vida. A hora que eu for descoberto, eu farei sucesso. Eu tenho certeza. Théo, valeu mais uma vez. Obrigado. Valeu. Boa semana pra você. Valeu, espero que o troféu Profeta venha pra mim na próxima semana. E muito obrigado, gente, por escutar sobre o Golden State Warriors até agora. Falando aí muita coisa. E é isso aí, espero que venham 4 vitórias e que possamos estar aqui comemorando na semana que vem. Golden State Warriors já chegando na sua 40ª vitória nessa temporada. Sensacional, vamos torcer por isso. Miguel, muitíssimo obrigado, cara. Boa semana pra você. Boa semana pra você também, Ale, pro Theo, pra todo mundo que tá nos ouvindo, que nos aguentou até agora. E até a semana que vem. Legal, eu vou deixar um chupa pro Gabriel, que já foi embora, porque ele não deu tempo de falar, né, da derrota dos Redskins para Green Bay. E pela terceira vez, um chupa para o Renato, já que o Rams não está mais em St. Louis. Renato, me aguarde que eu chamarei você no WhatsApp ainda hoje. Bom, galera, estamos terminando mais um podcast da equipe Sports SF, o 7º podcast.
da equipe Esportes SF, o portal brasileiro das equipes de São Francisco. Aqui você fica sabendo tudo sobre San Francisco 49ers na NFL, San Francisco Giants na Major League Baseball e Golden State Warriors na NBA. Acesse o nosso site esportessf.com.br, esportessf.com.br, nossa fanpage facebook.com/esportessf, facebook.com/esportessf, e o nosso Twitter para mandar perguntas. Vocês precisam participar do nosso podcast. Mandem perguntas pra gente. @esportessfbr, @esportessfbr. Valeu, galera. Boa semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Touchdown, San Francisco. Just as fine a pass as you're going to see, I'll tell you. Looking down toward the end zone. 49ers touchdown. Montana rolls right, looking to throw. He throws into the end zone. Touchdown, San Francisco. Young, back to throw. In trouble, he's going to be sacked. No, gets away. He runs, gets away again. Goes to the 40, gets away again. To the 35, cuts back at the 30, to the 20, the 50, the 10. He dives. Touchdown, 49ers. Down, going to the corner, Rice, touchdown. Curry all pretty thick, pulls up. There's the first field goal. That was a sweep. What was the move? Curry splits the defense behind the back. Fires the three. Oh, he puts it in. What a spectacular move. And the dream season is now complete. The Golden State Warriors are the 2015 NBA champions. Fields and Bonds hits one high. It's a deep. It is out of here. Perez. The 2-2. Popped up. Send the ball. In foul territory. Julius Webb. A World Series win for the San Francisco